Senhora Presidente, senhores membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, cidadãs e cidadãos. Quero começar por saudar a qualidade da generalidade das intervenções já realizadas no debate temático Imigração em Lisboa, futuro, proposto pelo PAN. Não deixei de as ter presente, sublinhando aspectos que considero ser importantes reter. Lisboa é hoje uma grande cidade global, uma cidade multicultural. Isto faz parte do seu ADN, como foi afirmado, e pô-lo em causa é atacar a identidade da cidade. De acordo com os números recentes da AIME, os imigrantes são atualmente 1.044.000, 10% dos habitantes, o que está em linha com o que acontece em média na União Europeia, que são entre 10% e 12%, sendo certo que há países com menor percentagem, mas em que o Luxemburgo tem 47,2% de população estrangeira. A imigração está desigualmente distribuída pelo território nacional e Lisboa é naturalmente a cidade com o maior número de imigrantes, representando cerca de 15% da população, mas 8 outras localidades do país têm percentagens mais elevadas, com relevo para Odmira e Vila do Bispo, com cerca de 40%. Para desenhar boas políticas públicas de integração é essencial ter uma população imigrante que esteja documentada. Sem saber quantos são os imigrantes e quais são as suas características, não é possível ter respostas adequadas a nível das políticas públicas. É muito positiva a operação de documentação de imigrantes que está a ser realizada, porque já tinham apresentado manifestações de interesses. A Lei número 40/2024, de 7/11, aprovada por larga maioria na Assembleia da República, irá permitir documentar de seguida os que já estavam a trabalhar e a descontar para a Segurança Social quando foram alteradas as regras legais. Paralelamente, é importante poder contar com dados rigorosos que permitam a gestão das migrações informada por evidências estatísticas, como os dados que desde 2002 têm sido publicados pelo Observatório de Migrações e que permitem ainda desconstruir as falsas percepções e as mentiras divulgadas sobre a imigração em Portugal. Com base nos dados do Observatório das Migrações, sabemos que Portugal é um dos países europeus onde os estrangeiros residentes são menos dependentes de benefícios sociais por comparação aos cidadãos nacionais. Os imigrantes vêm para trabalhar e não para viver de subsídios. Como referiu António Vitorino, 40% dos trabalhadores da agricultura e pescas são imigrantes, 35% na restauração e hotelaria, 28% na construção civil. Existe um grande desequilíbrio entre o muito que contribuem para a segurança social e o que dela beneficiam. Muito interessante foi a análise que fez da relação entre desigualdade social e estigmatização dos imigrantes. A mais perfeita das políticas de imigração, cito, nunca responderia ao problema da estigmatização dos imigrantes, porque o problema não está nas políticas de imigração, está nas desigualdades sociais que existem, que geram sentimentos de ansiedade, de receio, de angústia, que são canalizadas para os imigrantes porque é fácil, porque são diferentes, vêm de fora e por vezes têm uma cor de pele diferente. As falsas percepções têm de ser combatidas com a evidência da realidade, sublinhou. Os imigrantes contribuem para rejuvenescer e repovoar regiões do país muito envelhecidas e ameaçadas de desertificação, com sucesso quando há políticas ativas de integração, como o município do Fundão, o município do PSD, que o PSD em Lisboa poderia aprender, de cuja experiência podemos receber ensinamentos. De diversas intervenções resulta a importância de uma abordagem holística da imigração e da necessidade de considerar a integração como um processo multinível, combinando o nível local com o nível nacional, a atuação local com a colaboração das associações de imigrantes, dos empresários, dos sindicatos, da escola. No quadro atual, reveste-se de particular importância o ensino de português como língua estrangeira, designadamente através do Plano Estratégico para a Aprendizagem de Português como Língua Estrangeira, que está a ser desenvolvido pela AIMA. Uma cidade como Lisboa tem de desenhar as políticas públicas adequadas ao desafio de ter uma cidade global e ter o maior número de imigrantes residentes no país em números absolutos, sem esquecer a sua diversidade social e económica. Foram úteis as informações prestadas pela vereadora Filipa Roseta sobre o apoio às associações radicadas nos bairros e sobre a política de reconhecimento da diversidade cultural, continuam políticas anteriores. A habitação é, no contexto da imigração, um desafio. Foi importante ter referido que a maior pressão da imigração sobre a habitação tem a ver, desde 2017,
com o ponto máximo em 2019, com a compra de mais de 50% das habitações por estrangeiros com grande poder económico, contribuíram para tornar inacessíveis os preços das casas para a maioria das pessoas. Fala-se da sobrelotação, mas esta é a maior pressão da imigração sobre a habitação. A abordagem da integração dos imigrantes tem de assentar numa perspectiva holística, tem de envolver a Câmara no seu conjunto e não apenas a área social ou da cidadania. A integração dos imigrantes exige também a participação ativa dos próprios imigrantes e das associações, das que criaram e de outras com eles trabalham de forma continuada, várias das quais tivemos a oportunidade de ouvir com utilidade neste encontro. Por tudo isto é urgente começarmos a analisar o plano municipal para a integração dos migrantes de Lisboa 2024-2026. Os desafios da integração dos imigrantes não se enfrentam retardando as respostas necessárias. O plano de integração dos imigrantes, o plano ainda não foi apresentado ao Conselho Municipal para a Interculturalidade e Cidadania, o que terá de acontecer nos termos do seu regulamento. Terá de ser aprovado na Câmara, depois analisado e votado na Assembleia Municipal e depois será ainda submetido à consulta pública. O único plano para a integração dos imigrantes da responsabilidade deste Executivo por este andar será para concretizar depois das próximas eleições autárquicas. Temos presente e secundamos o alerta que nos foi deixado na abertura do debate pela Presidente da Assembleia Municipal, Rosário Farmaus. Boas políticas públicas determinarão um futuro melhor para todos, para nós e para os que nos procuram. Enquanto más políticas públicas ou a ausência de políticas públicas determinam um campo fértil para o crescimento de um discurso xenófobo, radical e extremista, de que resultaria, por certo, o aumento da violência, a diminuição das nossas liberdades, a crispação social. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado.